Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 5 de abril. Ministro Gilmar Mendes do Supremo suspende a aplicação da presunção da boa-fé no mercado de ouro. A decisão para combater o garimpo ilegal será submetida ao referendo da Corte. Esse é um dos destaques de hoje e você também acompanha nesta edição. Procuradoria-Geral da República denuncia ao Supremo mais 203 pessoas por incitação aos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Polícia Federal apreende livros e outras publicações sobre o nazismo que estariam sendo distribuídas por um idoso no Espírito Santo. E ainda, a operação do Ministério Público para desarticular um esquema de comunicação de uma facção criminosa em presídio do Ceará. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal denúncias contra mais 203 pessoas por incitação aos atos que resultaram na invasão de prédios públicos em Brasília no dia 8 de janeiro. O repórter Renato Rosa tem os detalhes. As denúncias são relacionadas a pessoas que foram presas em flagrante em frente ao quartel do Exército em Brasília. Ao todo, já são 1.390 denunciados nos inquéritos que tratam dos atos antidemocráticos. Com as 203 novas denúncias apresentadas, o Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da Procuradoria-Geral da República esgotou o trabalho relativo às pessoas detidas em 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, e as outras presas no dia seguinte às invasões no acampamento. Desta vez, os denunciados devem responder pelos crimes de incitação contra os poderes constitucionais e associação criminosa. A PGR se manifestou pela liberdade provisória dessas pessoas, com a adoção de medidas cautelares. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu a aplicação da presunção da boa-fé no mercado de ouro. A decisão, que tem o objetivo de combater o garimpo ilegal, será submetida ao referendo no plenário virtual da Corte. Reportagem de Carolina Chaves. O ministro Gilmar Mendes analisou uma ação apresentada pelo Partido Verde que questiona trecho da lei que fixa critérios às distribuidoras de títulos e valores mobiliários para comercialização de ouro. A lei permite que as distribuidoras comprem o ouro com base no princípio da boa-fé, confiando apenas nas informações prestadas pelos próprios vendedores sobre a origem do metal. Segundo o partido, dessa forma, o trecho da lei reduz a responsabilidade das distribuidoras de títulos e valores mobiliários que compram o metal extraído de forma ilegal na Amazônia. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes explica que as presunções trazidas no diploma legislativo impugnado, relativas à legalidade do ouro adquirido e à boa-fé do adquirente, simplesmente sabotam a efetividade do controle de uma atividade inerente poluidora. E nessa medida chocam com o princípio da precaução, que possui assento constitucional, uma vez que não apenas facilitam, como servem de incentivo à comercialização de ouro originário de garimpo ilegal. E exatamente por isso revelam-se uma opção normativa deficiente quanto à proteção do meio ambiente. O ministro ainda entende que a alteração das regras pela lei em 2013 permitiu a expansão do comércio ilegal do ouro. Por isso, Gilmar Mendes determinou que o governo federal apresente em 90 dias um conjunto de regras de fiscalização para verificar a origem do ouro. Além disso, deve tomar providências para dificultar o comércio do metal extraído em áreas de proteção ambiental e de terras indígenas. O plenário virtual do Supremo começou a analisar uma ação que contesta a punição a militares por críticas públicas. Quem tem os detalhes desse julgamento é a repórter Evelyn Araújo. A ação proposta pelo Partido Social Liberal, hoje União Brasil, é contra trecho do Código Penal Militar que pune militares que critiquem publicamente ato de superiores ou resoluções do governo. Para a legenda, a norma, que é anterior à Constituição de 1988, é ultrapassada e viola o direito fundamental à liberdade de expressão. O partido argumenta ainda que policiais e bombeiros que se manifestam em redes sociais, sites e blogs têm sido punidos por postagens, com sanções que vão de repreensão
a prisão. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, apresentou o voto em que nega o pedido do União Brasil. Segundo o ministro, ao ingressar no setor militar, é de conhecimento do profissional que a carreira tem regras próprias. Além disso, de acordo com o relator, a profissão prevê o respeito à hierarquia e disciplina, o que torna válido o trecho do Código Penal Militar. Na decisão, Toffoli disse não vislumbrar qualquer descompasso entre a Constituição da República e o CPM, uma vez que a norma contestada, apesar de impor restrições, não limita para toda e qualquer situação o exercício da liberdade de expressão dos militares. O ministro ponderou que a norma pretende evitar excessos que comprometam a hierarquia e a disciplina internas, condutas indispensáveis às instituições militares, além de impedir que os profissionais coloquem em risco a segurança nacional e a ordem pública. Em virtude do feriado da Semana Santa, não haverá expediente na Secretaria do Supremo Tribunal Federal de hoje até domingo. Por causa disso, os prazos processuais que se iniciam ou se encerram nesses dias serão automaticamente prorrogados para segunda-feira, dia 10 de abril. E no próximo bloco, Polícia Federal apreende publicações sobre o nazismo que estariam sendo distribuídas por um idoso no Espírito Santo. Voltamos já. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, divulgou nota se solidarizando com as famílias das vítimas do ataque à creche em Blumenau e também com a comunidade escolar e a população do município catarinense. O ataque aconteceu no início da manhã dessa quarta-feira e resultou na morte de 4 crianças de 4 a 7 anos de idade. Outras 4 ficaram feridas. O procurador conversou com o governador Jorginho Melo e com o procurador-geral da Justiça de Santa Catarina, Fernando Comim, colocando o Ministério Público Federal à disposição para auxiliar nas investigações. No Espírito Santo, a Polícia Federal apreendeu livros e outras publicações sobre o nazismo. De acordo com a denúncia, um idoso distribuiu o material. Renato Rosa. Segundo as investigações, um homem de 76 anos promovia o nazismo em Guarapari. Os policiais apreenderam vários exemplares, além de confirmarem a denúncia de comerciantes de que os livros eram deixados aos poucos em supermercados e outros locais públicos pela cidade. A distribuição de materiais desse tipo é crime. A pena é de 1 a 3 anos de reclusão e multa. O prazo máximo para a renovação do contrato de locação comercial é de 5 anos. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Samanta Peçanha. Por unanimidade, a turma entendeu que, independentemente do prazo de vigência inicial do contrato de locação comercial, a renovação deverá ter o máximo de 5 anos e poderá ser requerida novamente pelo locatário ao final do período. A decisão teve origem em ação renovatória proposta por uma loja de departamentos contra a locadora, visando a renovação do contrato de locação pelo período de 10 anos, prazo estabelecido inicialmente. O pedido foi julgado procedente em primeiro grau. Ao recorrer, a locadora alegou que a lei do inquilinato estabelece o prazo máximo de 5 anos para a renovação, mas a apelação foi improvida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mantendo a sentença. Leonardo Volpatti, especialista em direito imobiliário, explica que o direito à ação renovatória serve para preservar os direitos do locatário. Ele surge para prestigiar o direito daquele pequeno comerciante que eventualmente loca um salão, um estabelecimento comercial, permanece no imóvel, consegue instituir atividade comercial, consegue auferir lucros e quando ele começa a auferir lucros, pode ser que o locador tenha um interesse em despejá-lo para assumir a atividade comercial que se foi constituída naquele local. Porém, ao analisar o recurso especial da locadora, a ministra Nancy Andrighi ponderou que permitir a renovação por prazos maiores de 10, 15, 20 anos poderia contrariar a própria finalidade do Instituto, dadas as sensíveis mudanças de conjuntura econômica passíveis de ocorrer em longo período, além de outros fatores que possam ter influência na decisão das partes em renovar
ou não o contrato. A ministra afirmou ainda que a redação do artigo 51 da Lei do Inquilinato suscitou discussões e diferentes interpretações doutrinárias e jurisprudenciais sobre o contrato poder ser renovado por igual prazo. Porém, a súmula 178 do STF fixou o entendimento de que a renovação contratual terá o prazo máximo de 5 anos, ainda que o prazo previsto no contrato a renovar fosse superior. A terceira turma deu provimento ao recurso especial. O Ministério Público do Estado do Ceará fez uma operação para desarticular um esquema de comunicação inusitado entre integrantes de uma facção criminosa dentro de um presídio da região metropolitana de Fortaleza. Os presos usavam as tampas das marmitas para escrever bilhetes para os outros detentos. Acompanhe na reportagem de Alex Mineiro. O material foi apreendido numa vistoria de rotina na cela de um preso de uma penitenciária da cidade de Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza. O detento usou a parte de alumínio para escrever nas tampas das marmitas mensagens a outros detentos. Os bilhetes tratavam de informações sobre o funcionamento da facção dentro do próprio presídio, uma espécie de campanha para atrair novos integrantes para o grupo criminoso e ainda orientações para serem compartilhadas com familiares contra o sistema penitenciário. Era um grande movimento que se fazia dentro do presídio para macular a imagem do sistema prisional. Inclusive, cada visita ficava com um compromisso de arregimentar 70 pessoas para formular denúncias e levar isso à imprensa. Com a apreensão realizada hoje, as investigações continuam para verificar se existe mais informações a respeito dessa situação. Todo o material apreendido foi submetido à perícia que comprovou a autoria das mensagens. O alvo da operação de hoje do MP já cumpre pena pelo crime de tráfico de drogas. Caso seja condenado pelos novos delitos, irá responder também por integrar organização criminosa, com o agravante de atuar na liderança do grupo. O Superior Tribunal de Justiça extinguiu parcialmente a cobrança contra um consórcio formado por empresa em recuperação judicial. A decisão é da quarta turma. Confira as informações com a repórter Júlia Velar. No caso julgado, um consórcio do qual a empresa em recuperação faz parte, firmou contrato de locação de equipamentos. Apesar do serviço prestado com a respectiva emissão das notas fiscais, nenhum valor foi pago à empresa locadora, que então ajuizou a cobrança. A empresa em recuperação alegou ser a consorciada majoritária e que, devido à novação da dívida, a ação de cobrança não poderia prosseguir. Mantendo sentença, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul afastou a submissão do crédito ao plano de recuperação em razão do caráter supostamente incerto da obrigação discutida nos autos e pelo fato de que quem figura como devedor não é a recuperanda, mas o consórcio do qual essa empresa faz parte. A quarta turma do STJ deu parcial provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal Estadual para nova apreciação da causa. Ao extinguir, em parte, a ação de cobrança, o colegiado entendeu que o valor reivindicado se submete ao plano de recuperação judicial e, por consequência, à nova ação, nos termos da chamada Lei de Recuperação Judicial e Falência. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, observou que a jurisprudência do STJ se orienta no sentido de que a aprovação do plano de recuperação ou a decretação da falência implicam a extinção e não a suspensão das ações contra a própria devedora. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos, em Palhoça, Santa Catarina, vai poder descontar os dias de salário dos empregados que, em 2021, paralisaram as atividades até que fossem realizados testes de Covid-19. A reportagem é de Evne Araújo. Os empregados da empresa brasileira de Correios e Telégrafos já haviam paralisado as atividades em meados de 2020 em algumas cidades de Santa Catarina. Em julho daquele ano, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região afastou a abusividade do movimento, que reivindicava medidas para reduzir os riscos de propagação do coronavírus. No entanto, o TRT determinou o retorno dos empregados ao trabalho e deu prazo de 48 horas para a realização da testagem. Em relação aos dias parados, o Tribunal Regional estabeleceu que as faltas de até 3 dias deveriam ser compensadas, mas, acima disso, seriam consideradas injustificadas.
Em março de 2021, os trabalhadores fizeram nova paralisação, desta vez em Palhoça. A empresa, então, pediu a extensão da liminar concedida anteriormente. O argumento foi que os trabalhadores se recusavam a entrar na unidade até que fossem tomadas providências, como limpeza, desinfecção e testagem de todos os colaboradores, para evitar contaminação pelo coronavírus. Novamente, o Tribunal Regional do Trabalho determinou que a ECT testasse todos os funcionários em 48 horas. Entretanto, a medida só foi cumprida 5 dias depois, quando os empregados voltaram a trabalhar. Ao avaliar a situação, o TRT autorizou o desconto excedente do limite de 3 dias em Palhoça pelo não cumprimento da determinação de retorno às atividades. No recurso ao TST, o Sindicato dos Trabalhadores argumentou que o atraso na testagem foi provocado exclusivamente pela empresa. Segundo a entidade, por questões sanitárias e humanitárias, a retomada das atividades não poderia ocorrer sem essa medida. Os representantes da categoria acrescentaram que o movimento terminou assim que as medidas de proteção foram tomadas. O relator do caso, na sessão de dissídios coletivos, ministro Agra Belmonte, observou, porém, que não havia nada na decisão que autorizasse o afastamento dos empregados até a realização das testagens. Ainda que a realização dos testes tenha se dado apenas 5 dias depois, tal fato não alicerça a ausência dos trabalhadores no período compreendido entre 5 e 10 de março de 2021, especialmente porque as desinfecções na unidade de CDD ocorreram no mesmo dia 5/3 de 2021, conforme destacado pelo Tribunal Regional. Devidos, portanto, os descontos salariais, e eu estou negando provimento ao recurso neste particular. Todos os ministros da SDC acompanharam o voto do relator. A seguir, Justiça nega pedido de indenização a uma consumidora que teve dados pessoais vazados pela concessionária de energia de São Paulo. Voltamos já. A falta de prova de vulnerabilidade impede a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contrato de gestão de pagamentos online. A decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, Michele Chiapa. Uma empresa vendedora de ingressos eletrônicos para eventos contratou por 9 meses os serviços de uma intermediadora de pagamentos online. Mas a vendedora dos ingressos ajuizou a ação de cobrança, alegando que teria sofrido 407 estornos de valores relativos a operações canceladas pelos clientes, mas que foram debitados da conta. O juízo de primeiro grau considerou falha a prestação de serviços e a intermediadora foi condenada a indenizar a autora da ação em cerca de R$ 114 mil por danos materiais. Porém, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença, julgando improcedentes os pedidos da vendedora de ingressos e procedente a reconvenção apresentada pela intermediadora. No STJ, a terceira turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial. A relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, afirmou que o reconhecimento da condição de consumidor, com base na teoria finalista, exige a utilização do produto ou do serviço como destinatário final. No entanto, o STJ adota a teoria finalista mitigada, segundo a qual o CDC pode ser aplicado no caso de quem, mesmo adquirindo produtos ou serviços para o desenvolvimento da atividade empresarial, ostenta vulnerabilidade técnica ou fática diante do fornecedor. Porém, no caso julgado, a aplicação da teoria finalista pura não permitiria o enquadramento da recorrente como consumidora. Segundo a relatora, cabe ao adquirente do produto ou do serviço comprovar a vulnerabilidade frente ao fornecedor, caso pretenda a incidência das normas do CDC. Por fim, a magistrada destacou que alterar a conclusão da Corte de Origem esbarra no óbice da súmula 7 do STJ, que impede o reexame de prova em recurso especial. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de indenização a uma consumidora que teve dados pessoais vazados pela concessionária de energia de São Paulo. Para o STJ, a mulher teria que comprovar o prejuízo. Confira os detalhes na reportagem de Marina Campos. Para
conseguir um desconto, receber ofertas. Muitas lojas pedem aos clientes o preenchimento de um cadastro com dados pessoais, como RG, CPF e data de nascimento. Para muita gente, uma prática inofensiva. Eu não acho que tenha problema, mas eu pergunto assim, se eles vão ficar me mandando e-mail, se vão enviar SMS, porque eu acho um pouco chato. Até então, para mim, tranquilo. Já aconteceu, mas não é sempre não. Eu preencho o cadastro, isso aí a gente faz. Todo mundo agora pede CPF até para comprar uma balinha. Dá para preencher seu CPF, então a gente não tem mais privacidade depois que tem a internet. Acabou isso. O advogado Leonardo Cunha explica que é importante o consumidor ficar atento aos dados informados. Já as lojas devem respeitar o tratamento previsto para essas informações na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e evitar uma possível punição e prejuízos. Para ficar claro para as empresas que elas não podem coletar indiscriminadamente dados e usar indiscriminadamente dados, vai sair caro. O gasto que vocês vão ter em médio e longo prazo vai ser muito mais alto do que qualquer lucro em curto prazo. Isso aí é inafastável, porque não é situação nem só do mercado brasileiro. Esse tipo de legislação está graçando pelo mundo, né? Com especificidades em cada país, mas o empresário não consegue crescer, ele tende a diminuir e muito provavelmente ter seu negócio adquirido ou, pior, quebrar. Em São Paulo, uma cliente entrou com uma ação de reparação de danos contra a concessionária de energia do estado, a Eletropaulo, porque os dados dela, como nome, endereço e número do documento de identificação, foram vazados. Segundo a consumidora, os dados foram acessados por terceiros e ainda compartilhados com outras pessoas mediante pagamento, situação que para ela gerava potencial perigo de fraude e de importunações. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o vazamento de dados reservados da consumidora configurou falha na prestação de serviços. Por isso, a Eletropaulo recorreu ao STJ. Para o ministro Francisco Falcão, relator do recurso, no caso dos autos, os dados da cliente vazados são aqueles que se fornecem em qualquer cadastro, inclusive nos sites consultados no dia a dia, não sendo, portanto, acobertados por sigilo, não de índole íntima. Além disso, o ministro também afirmou que, nesse caso, o dano moral não é presumido, sendo necessário que o titular dos dados demonstre ter havido efetivo dano com o vazamento e o acesso de terceiros. Assim, a segunda turma decidiu que é necessário que o titular dos dados vazados comprove o efetivo prejuízo gerado pela exposição dessas informações em um eventual pedido de indenização. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou um personal trainer a quase 3 anos de prisão, em regime aberto, por agredir o síndico do prédio onde moram. As informações com a repórter Viviane Novaes. O personal trainer Henrique Campos também vai ter que pagar R$5.000 para reparar os prejuízos da vítima com procedimentos médicos e estéticos. O síndico foi agredido depois que pediu para o personal retirar um saco de pancadas que havia instalado para dar aulas de artes marciais, porque o equipamento estava causando rachaduras no teto da sala de treino. Inconformado, o réu atingiu o síndico com um soco na face. O homem caiu, bateu com a cabeça no chão e sofreu uma debilidade permanente na função mastigatória. Em Mato Grosso, o preconceito dá lugar ao acolhimento. A repórter Geisa de Oliveira conta como o nome social é respeitado na Justiça do Estado. Eu, Monique Silveira Chaves de Moraes, tenho 2 anos que trabalho no Poder Judiciário e posso falar para todos vocês que eu sou muito feliz trabalhando aqui. Muito obrigada pela oportunidade que me deu, meu chefe, todo mundo. Gratidão e felicidade. Reflexo do respeito que Monique sempre teve no Judiciário de Mato Grosso em relação a um direito que todo cidadão brasileiro possui, o de adotar um nome social que representa o gênero com o qual se identifica. Preconceito aqui, nem pensar. A palavra de ordem é acolhimento. Então, para mim, foi sensacional. Muito acolhido. E aqui, um outro bom exemplo. Com a carteira da OAB na mão, a advogada Daniela Veiga se apresenta na recepção da sede do Tribunal de Justiça. E assim como a Monique, o nome pelo qual quer ser tratada também é uma escolha respeitada. Isso mostra que a cada dia as pessoas trans vão poder buscar o judiciário e saber que nele vão ter o seu direito e respeitado não só no seu nome,
mas também na sua forma de ser. O objetivo é, com essa política, né, de tratamento, que não haja nenhuma diferenciação pelo fato da pessoa preferir usar um nome diferente, né, do que aquele que ela foi registrado. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.